Mas vamos falar um pouquinho de Deus, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela graça que nos é concedida, quando podemos, Senhor, compartilhar algo que Tu coloca em nossos corações. Quando temos essa graça, sabemos, Senhor, que Tu tem cuidado, Tu tem dado direção, Tu tem criado a oportunidade, e por isso nós Te louvamos. Queremos que Tu nos dê com tranquilidade, consciência, para que cada coisa que for, Senhor, comentada possa, Senhor, ser recebida em paz e com amor. Que Tu nos dê graça para compreender, para entender, e que a Tua palavra faça morada em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que nos traga um novo momento para Teu louvor e glória. Amém e amém. Bem, mais uma vez, graças a Deus, nós podemos compartilhar alguma coisa daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui com vocês, eu acho que vai ser mais uma conversa do que uma pregação. Não estou com a intenção de pregar, nem de impor nada. Mas a intenção do meu coração é despertarmos para uma ideia talvez maior daquilo que Deus tem o desejo de fazer através da igreja. Às vezes eu olho a igreja nos dias de hoje e acho que grande parte, e eu como todo mundo, a gente fica com uma certa ansiedade, pensando assim num mover escatológico, e a gente fica pensando, Jesus vai vir, e quando eu paro profundamente para pensar nisso, eu fico olhando para a atitude, para como a igreja tem funcionado nos dias de hoje, e eu olho que é muito difícil isso acontecer. Estranho, né? Eu penso que não sou dono da verdade, mas acho que se eu olhasse hoje, se eu estivesse numa outra posição de olhar e ver, não exatamente num lugar ou outro, mas a igreja como um todo, não tem trabalhado talvez ou exercido a sua função de uma forma que eu acho que Deus espera. Talvez nós tenhamos com o tempo nos colocado numa posição tão interiorizada. Essa semana ainda conversei com o Márcio sobre isso, que estamos novamente colocando Deus dentro de uma caixa. Sabe, dentro de uma caixa? Quando a gente olha e lê a história do povo no Antigo Testamento, Deus põe no coração de Davi o desejo dele fazer um templo, construir um templo, onde Deus ia habitar. Aquilo era um símbolo, né? Aquilo era apenas um local, um lugar, para ser um símbolo para nós nos dias de hoje. Deus queria habitar entre o povo, queria estar presente. Deus coloca no coração de Davi, ele constrói aquele templo, um momento tremendo de glória para o povo. Deus vai e habita ali. Mas quando vem Jesus rompe aquilo, rasga o véu. Em 70 depois de Cristo, as paredes do templo também caem. Cai tudo é destruído, porque Deus não tem que estar dentro de uma caixa. Não é aí que Ele quer estar. E quando eu olho, eu vejo, parece para mim, que a igreja tem tentado de todas as formas colocar Deus entre quatro paredes, porque a igreja atua muito pouco lá do lado de fora. Estamos muito
e muito mais atuando aqui do lado de dentro. A gente vem, se coloca num lugar sempre extremamente confortável, entendendo, talvez não seja culpa de ninguém. Isso, não creio que é culpa dos líderes de hoje. Eu não quero atribuir culpa a ninguém. Não é o nosso papel julgar. Mas, de alguma forma, o povo de Deus tem se interiorizado cada vez mais. E cada vez mais nós estamos aqui. Eu pensei demais essa semana passada, e até tive mais tempo, porque na verdade eu ia ser o primeiro da lista aí de pregadores, e eu troquei com o Edu entrou na fila primeiro que eu, e depois a Sandra, eu estou sendo agora, vamos dizer, o último. E orei bastante, pedindo a Deus que me desse uma luz daquilo que eu deveria de falar. Que a gente faz assim, né? A gente busca a Deus, fica buscando, imaginando qual o tema. E aí eu pensei tanto, e eu já falei pelo menos umas 3 vezes sobre esse mesmo tema. Mas Deus me mandou falar de novo. E é difícil falar disso, porque mexe com as pessoas. Porque a gente tem que se identificar que estamos errados, que a gente precisa mudar alguma coisa, que a gente precisa tomar uma linha diferente daquela que a gente tem vivido. A igreja está estática. Não digo toda ela, é claro que não. Mas em grande parte, por que isso? Porque fazemos para nós. Porque o nosso louvor é para nós. Não pense que eu não gosto de música. Eu gosto bastante de música. Em todo lugar onde eu vou, eu acabo sendo líder de louvor ou estou envolvido junto. E isso já faz bastante tempo. O cabelo branco é de bastante tempo. Isso acontece. Então eu gosto muito de música. Gosto muito de louvor. Mas às vezes o louvor está servindo só de entretenimento para a igreja. Não está produzindo algo realmente. Eu gostaria de colocar a gente hoje numa posição. A gente vai ler 2 textos pequenos. Vamos tentar identificar um símbolo que é usado dentro da Bíblia, que o Edu hoje já citou, a gente nem combinou nada, mas ele citou, a casa de Deus. A gente vai tentar se colocar, se situar dentro desse tema, e depois a gente vai ler um outro texto, e vamos tentar extrair daí algumas coisas, daquilo que realmente seria a casa de Deus. E a gente vai tentar avaliar entre a gente, espero, o que a gente pode mudar, para que realmente a gente consiga ser isso que está descrito aqui, que não é palavra minha nem de ninguém, mas de Deus. Amém? Abra sua Bíblia então em 1 Pedro, para a gente tentar definir aí um caminho para a gente depois estudar esses princípios com um pouquinho de tempo. Eu vou ter que pegar meu óculos, viu? Senão eu não enxergo. Está lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim, ó. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é essa pedra que vive? Jesus, pedra que vive. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, quem são esses? Somos nós. Também vós mesmos, ou nós,
como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Fácil a gente enxergar algumas coisas. Aí, nós podemos ser chamados de pedras vivas, amém? Quando nós estamos juntos, então essas pedras, todos nós, juntinhos, unidos, o que nós montamos? Casa espiritual, montamos um edifício, né? Um edifício, aqui esse edifício mesmo, ó, se você olhar, vai ver que tem um monte de tijolos aí, um monte de pedras, uma em cima da outra, e é o que nós somos, espiritualmente, amém? O outro texto está no livro de Hebreus, só para a gente fortalecer um pouco mais essa ideia daquilo que somos espiritualmente. O livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ó: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre sua própria casa, a qual casa somos? Como é que está escrito aí? Então nós somos o quê? Casa de Cristo, casa de Deus, amém? Edifício espiritual, pedras vivas, quando estamos separados, amém? Guarde isso na sua mente, porque a gente vai usar isso no decorrer desse nosso estudo, se assim posso dizer. Com base nesses textos é fácil enxergar. A Bíblia é um livro de simbologia, usa símbolos para descrever as coisas, para elucidar, para dar uma facilidade maior para nós compreendermos aquilo que Deus quer falar. Ele usa alguns símbolos. Paulo, por exemplo, usa um corpo físico, e aí ele diz que o corpo é como se fosse a igreja, o corpo de Cristo, ligado pelas juntas, pelas medulas, todo completamente ligado e com perfeitas atitudes, cada um com a sua função específica. Não é assim que é o corpo? Você não pode ter um corpo só de braços ou só de pernas, que aí você não tem um corpo, não é? Cada um tem uma função específica e tem que estar dessa forma, determinado. Nós aqui como pedras, um outro exemplo, que dá a mesma ideia, somos um corpo, somos um edifício, uma casa espiritual, onde Deus deve habitar. Deus tem que habitar em nós, como casa espiritual. E para isso, a gente vai agora para um outro texto, que esse é o texto, na verdade, que a gente vai trabalhar, e eu quero tentar extrair aí alguns princípios, para a gente entender algumas coisas sobre como deve ser essa casa espiritual, essa casa de Deus. Então abra a sua Bíblia novamente, lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10 a gente vai ler. Esse texto todo mundo conhece, é uma história simples. É um momento que Jacó saiu de sua casa, ele está fugindo, ele roubou a primogenitura do seu irmão, ele fez uma coisa bem ruim. Ele não é um cara bonzinho, ele é um cara mau. Ele fez um negócio errado, é por isso que ele está fugindo. O irmão dele quer matar ele. Ele não está bem quisto dentro de casa. O irmão dele está esperando o pai morrer para ir lá e matar ele. Está irado. Ele roubou algo que tinha um valor inestimável. A bênção do pai.
Para nós, às vezes, a gente, na nossa cultura, isso talvez não seja importante, não seja forte, não tenha um peso, né? Ah, meu pai me abençoou, talvez isso não tenha peso. Mas lá tinha um peso incrível. Ele roubou isso é mais do que herança. Era muito mais que qualquer fortuna, que qualquer dinheiro. Ele roubou do irmão. Ajudado pela mãe, foi lá, enganou o pai, que é cego, não enxerga mais nada, está quase igual eu, né? E aí tomou a primogenitura do irmão. O irmão, muito irado, tem a ideia de matá-lo e ele vai embora. Mais uma vez induzido pela mãe, a mãe arma um esquema para ele buscar uma esposa numa terra distante. E ele sai, está saindo, fugindo. E aí ele está andando e vamos ver o que acontece. Sem demora, porque eu só tenho meia hora. Gênesis 28, 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e aí deitou naquele lugar. Esse texto mostra depois que, então, apenas uma conclusão para você entender, e a gente não precisa ler o texto todo agora. Jacó identifica depois, pelos fatos que vão ocorrer, que esse lugar é a casa de Deus. Você conhece o texto, não? Jacó identifica esse lugar como a casa de Deus. E aí ele está lá passando esse período. Ele chega lá, deita-se num lugar, pega uma pedra. Eu acho que mesmo naquele tempo, pensando assim, mesmo naquela época lá, eu acho que ele, na casa dele, ele não dormia com uma pedra, né, de travesseiro. Abel, ela viaja direto. Imagina se Abel chega num lugar e dão para ela um quarto que não tem nenhuma acomodação, que não tem cama, que o chão é só de terra, que tem uma pedra lá para usar de travesseiro. Parece um lugar confortável? Não é, né? É um lugar ruim, né? Ele estava no deserto. Também não era um lugar gostoso de se estar. Acho que ele preferia estar em casa. Além disso, ali é um deserto. Deserto, durante o dia, está todo mundo escondido. Mas à noite sai escorpião, cobra e tudo que é mais de bichos para se alimentar. Eles saem à noite. Começa a abrir as tocas e a bicharada sai. Não é um lugar bom para se dormir. Não é um lugar bom para se estar. O que eu quero dizer com isso? O que a gente pode entender com isso? A gente sabe que esse lugar aqui, Jacó identificou depois como a casa de Deus. A gente vai ler mais adiante. Onde tu quer chegar com isso, Davi? Eu quero chegar num ponto que o conforto, na realidade, não representa a casa de Deus. Amém? Um lugar confortável é bom. É muito bom para nós, é bom para estarmos, é bom para a gente ficar junto, é bom para ver comunhão, é bom para escutarmos boa música, é bom para a gente se confraternizar. Mas esse lugar nem sempre é a casa de Deus. Amém? Casa de Deus não quer dizer que tem que ser um lugar confortável. Porque a casa de Deus, segundo o que a gente vê aqui nesse texto, pode estar em qualquer lugar. Nessa semana mesmo, eu tive um contato com a casa de Deus e a gente estava bem longe daqui. A gente não precisou ir numa igreja, nós não precisamos ter contato com ninguém externo, mas eu tive contato com a casa de Deus. Nós estávamos lá num restaurante, não vou contar os detalhes para você, mas só para você te trazer o entendimento do que eu quero passar. Nós pudemos compartilhar algumas coisas, eu, o Márcio, algumas coisas de família,
E eu pude ver um acesso a Deus naquele lugar. Um restaurante. Nós não estávamos reunidos num lugar fechado, nós não tivemos um louvor antes, né? Nós não tivemos uma pregação, nós não tivemos um café depois, ou um fundi que a gente vai ter hoje. Não, nenhuma dessas coisas é ruim, tudo isso é muito bom. Mas eu quero mostrar para você, quero que você entenda, que a casa de Deus não está resumida a esse ambiente onde nós estamos agora. Quando a gente vem de fora, a gente tem que trazer Deus para cá. Amém? Deus tem que estar aí em você. Se você é pedra viva, quando você vem e junta, você cria um edifício espiritual onde Deus habita. Mas você traz Deus, assim como você tem que levar Ele para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para onde você for. Deus tem que estar aí. Se a gente vem para a igreja para encontrar Deus, nós estamos num caminho completamente errado. Aqueles que não conhecem Deus, eles vêm até aqui. Deveriam, porque eu quase não vejo nenhum. Mas aqueles que já conhecem Deus, têm que ter Deus dentro. Não vem para a igreja para achar Deus. Deus tem que estar aí. Amém? Deus tem que estar em você, tem que estar em mim. Como estava lá com a gente. Se apresentou, tomou a direção, nos trouxe restauração, mostrou um caminho melhor. Não é isso que ocorre na igreja? Não é isso que tem que ocorrer? Vamos ler mais. Versículo 12 diz assim: E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha só, isso é parte daquilo que Jacó identificou como casa de Deus. Está vendo o que é? Uma escada. Essa escada está posta na terra e ela vai e toca os céus. A escada começa aqui, toca os céus. Há anjos que sobem e descem, né? Olha, uma coisa interessante que às vezes a gente não percebe. A gente precisa prestar atenção nos detalhes. A casa, a visão do sonho de Jacó, ele vê a escada no chão. A escada não está no céu. Amém? Isso é a casa de Deus. A casa de Deus começa aqui, ó, na terra, no natural. Não é? É uma conexão natural com o sobrenatural. Parte da terra, a escada não está voando, ela não começa lá em cima e desce, não. Ela começa na terra. A escada está posta no chão. Do mesmo jeito que a gente coloca uma escada quando vai subir para algum lugar. Eu e Márcio, a gente coloca escada aí bastante de vez em quando. A escada está no chão. Está na terra. É natural. A gente não precisa pular, a gente não precisa fazer careta, a gente não precisa fazer um monte de coisas. Não, Deus está presente porque tem que ser tudo natural. Não precisa mudar. Deus tem que estar em você, no seu trabalho, na sua atitude, na sua escola, em tudo aquilo que você faz. Porque a função da igreja é criar um edifício, criar uma casa para Deus. Mas essa casa é apenas um acesso para Deus. É um caminho, é uma porta, como o próprio Jacó identifica, e a gente vai ler daqui a pouco. A casa de Deus começa no natural. Somos nós aqui. Naturalmente, agindo naturalmente, dentro dos princípios de Deus. A casa começa aqui, é um acesso, é um caminho de ida e volta. Os anjos não estão lá, você percebe? Você lê o texto,
Os anjos não estão lá descendo, não, eles estão aqui. A palavra diz, eles sobem e descem. Eles sobem e descem. Eles estão aqui. O que será que eles estão fazendo? Para mim é um poste, um correio. Sabe um correio? Recebe alguma coisa, questões, problemas, infinitas coisas, vai até o alto, coleta uma resposta, traz de volta. Isso é casa de Deus, acesso a Deus, comunicação com Deus, não um ambiente onde tem um monte de gente reunido. Casa de Deus é você, sou eu, somos nós, na nossa atitude. E a casa de Deus tem que estar em todos os lugares. Vamos ler mais. Versículo 13. Eis que o Senhor estava em cima dela, em cima da escada, ok? E disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa tremenda, né? Bênção para você e para mim. Olha só Jacó. Isso é muito interessante. Jacó é um bandido nessa hora. Não merece nada. Ele roubou, ele fez coisas erradas. Mas ele chega num lugar que é a casa de Deus. E sabe o que tem nesse lugar para ele? Bênção. Tem bênção. Essa é a casa de Deus. Você vem na sua condição, né? E esse é o acesso que nós, como casa de Deus, temos que criar. Um lugar onde as pessoas chegam e são abençoadas, recebem algo de Deus sem merecer nada, estando errados, fazendo coisas ruins, como nós quando chegamos aqui. Ou será que só eu? Eu era bem ruim. E ainda sou. Casa de Deus, um acesso para Deus, um caminho para que Deus tenha contato com aquilo que está no natural. A gente não precisa fazer muita coisa. Na casa de Deus você conhece o seu destino profético. Você descobre quem você é. E você é abençoado sem merecer. Versículo 15. Aí ele diz assim, Deus ainda dizendo para Jacó, olha, eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Promessa de Deus para mim e para você. Você chega na casa de Deus sem merecer nada. Esse, entenda, é o acesso que nós, como casa de Deus, temos que criar para os outros. Não aqui dentro dessas paredes, mas lá fora. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, volto a dizer. Quando você está lá indo estudar, vai para a tua escola, os mais jovens. Lógico que você tem que absorver alguma coisa e criar uma profissão. Mas o intuito de tudo não deve ser ir até lá e ser transformado por aquele lugar. Você tem que ir e transformar aquele lugar. Você está me entendendo? Nós temos que mudar o que está lá fora, com as nossas atitudes, julgando o errado pela nossa conduta correta. Isso é ser casa de Deus. É um acesso a Deus. Um acesso que liga à verdade, que liga às coisas que são corretas, que traz Deus de volta para a terra. Sobe e desce, mas começa aqui. Começa em nós.
Mas infelizmente, como eu disse no começo, nós estamos aqui, trancados, esperando que Jesus venha. E Ele vai vir. Mas nós estamos só esperando. Às vezes eu penso que a gente pagou algum pedágio. Você já viu na estrada? São Paulo tem muito pedágio. As estradas são boas, mas pedágio tem ou não tem? Você vai, cada hora tem um. Você pagou o pedágio, o que acontece? Ah, peraí, eu paguei pedágio, agora eu posso ir. Ninguém pode me barrar. Mas tem algumas regras. Não é assim? Você não pode também exceder a velocidade. Você não pode, depois que passou com o caminhão lá na balança, você chegar e põe mais carga aí vai com o carro pesadão. Isso é certo? Não, tem regras. Mas na vida dentro da igreja, o que eu costumo falar, parece que a gente paga o pedágio e aí acha que não precisa fazer mais nada. Ah, eu dou o dízimo mesmo. Alguém faça. Não, é você que tem que fazer. Você é pedra viva. Quando você está lá, no seu trabalho, no seu ambiente, você tem que ser casa de Deus lá, independente daquilo que você faz. Mas parece que pagamos o pedágio também da estrada. E aí nós podemos passar por ela e não precisamos fazer mais nada. Rótulos que se colocam. Aqui a gente até, vamos dizer assim, melhor. É até cômico. A gente paga também um missionário. A gente faz missões. Será? Será? Para mim, a palavra de Jesus diz: ide por todo o mundo, e esse ide é para todos. Eu não posso ir, então eu pago. Eu não posso ir nem pagar, então eu oro. Não, isso não existe. Isso foi alguma coisa que alguém inventou, que eu não sei de onde conseguiram tirar. Não existe isso. Definitivamente, isso não existe. Você tem que investir os teus recursos, você tem que ir aos lugares que você vai e fazer discípulos, você tem que orar. Não tem, não, eu faço isso, então eu faço aquilo. Não. E a igreja está assim, eu estou pagando, alguém faz para mim. Estou pagando, o Edu se vira lá e ele ajuda, resolve o dinheiro para que o missionário faça a sua obra, para que ele... Não é assim, não. Nós temos que gerar discípulos, sim. Nós temos que ser luz, sim, onde quer que nós estivermos. Seja trabalhando, seja estudando, lá fora, do lado de fora, é para onde temos que levar Deus e não colocá-lo dentro de 4 paredes, como era antigamente. Jesus rasgou o véu e disse: olha, agora está aberto aí, meu. Expande isso aí, faz isso aí ir para fora, faz isso aí crescer. Não. É mais fácil ficar aqui bem cômodo, bem quietinho, e eu simplesmente pago o meu pedágio e alguma coisa acontece aí. Não estou dizendo com isso que você não faz nada ou eu não faço nada e por isso você vai para o inferno. De jeito nenhum. A misericórdia de Deus é tão grande. Mas a gente poderia participar mais do propósito de Deus. Porque quando a gente não participa, não auxilia, Jesus não vai vir para fazer a obra que é nossa tarefa. Nós que precisamos criar o caminho para que Jesus possa vir. Nós precisamos fazer a nossa parte, como igreja, como casa de Deus, como edifício de Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Acordando, pois, Jacó do seu sono, versículo 16, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor estava lá com a gente também, lá em Tenerife, eu não sabia. O Senhor está conosco.
A gente tem que saber isso tem que estar guardado no nosso coração. Deus está conosco em todos os lugares. Você não precisa vir aqui para encontrar Deus. Você já imaginou? Se você precisa mesmo de Deus, vamos dizer que fosse igual um médico, né? Talvez não funcione assim. Mas se você precisasse muito mesmo, olha, se não chegar vai morrer. E aí você tem que vir até a igreja. E se não tiver culto nessa hora, como é que fica? Aí você então não encontra Deus, né? Porque se você tem que vir aqui encontrar Deus aqui dentro, então Ele não está lá fora, Ele não está contigo, Ele não está em... Deus tem que estar em você. Ele não está aqui. Agora Ele está aqui porque nós estamos aqui. É diferente. Se sairmos todos daqui, Deus não vai ficar aqui parado. Ele não está. Ele está dentro de cada um de nós. E quando nós vamos, Ele também vai. Amém? Vamos ler mais um pouco. 17. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Olha só o que ele fala aqui. Um lugar terrível. Esse terrível para mim é igual... Vocês lembram da rainha de Sabá? Quem lembra? É esse mesmo nome? Edu, eu pergunto para o Edu, porque Edu é esse mesmo nome, né? Você lembra da rainha de Sabá? Ela vai fazer uma visita para Salomão, não é isso? Ela vai lá. Ela chega lá, porque alguém contou para ela que aquele lugar é magnífico, é incrível. Ela chega lá e quando ela entra naquele lugar, ela diz: nossa, não me contaram nada. É muito mais do que o pessoal falou. É muito mais. E ela fica tão contente que dá um monte de presentes lá e... nossa, deixa uma fortuna lá. Sabe por quê? Ela quer investir naquilo. Porque ela está vendo que aquilo é uma coisa incrível. Que não pode ser feito pela mão do homem. Amém? Isso é o que o pessoal tem que ver quando vem aqui, ó. Onde a gente está reunido. Quando a gente se reúne, alguém tem que entrar ali e dizer: uau! Deus está nesse lugar. Se as pessoas entram aí e não dizem isso, é para vergonha nossa. Falam que nem Paulo. É para vergonha nossa. Porque deveriam chegar nessa porta e olhar e nossa. Deveria haver um monte de gente aí fazendo fila aí, querendo dizendo: olha, eu quero ir nesse lugar. E já nem cabe mais, e eu tenho que chegar, porque eu tenho que ver o que existe aí. Que assim é que deve ser a casa de Deus. Lugar terrível, não terrível de terror, mas terrível de grandeza, de poder, de esplendor, de coisas que não se pode fazer pela mão humana. Amém? Essa é a casa de Deus que a gente tem apresentado. Eu acho que não. Eu, pelo menos, acho que da minha parte, eu tenho falhado demais. Mas a casa de Deus tem que ser assim, do jeito que a gente leu. Um lugar tremendo, um acesso para Deus, em qualquer lugar que estejamos. Em todos os lugares. Não dentro desse ambiente. Ele identificou ali, ó, ele está no deserto. Ele não está num lugar confortável. Não tem ninguém cantando, não tem púlpito, não tem ninguém pregando, tem só uma escada. É um acesso. Deus está lá em cima, Ele não está embaixo, Ele está lá. Fica lá olhando, caramba, será que alguém vai abrir esse acesso para que alguém possa chegar aqui? Falando cruamente, eu acho até que a gente deveria de ser diferente. Num dia como esse, em que somos só cristãos, a gente deveria de estar tratando de outras coisas aqui. É lógico, é claro,
Todos compreendemos que precisamos ser ensinados, que temos que aprender de Deus e que isso tem que continuar e continuar e continuar. Porque sempre vai haver alguns que são pequenos, são crianças ainda no Evangelho, acabaram de se converter, precisam compreender algo mais da palavra de Deus, precisam se enquadrar mais, mas tem muitos que a gente vê, Paulo também falando várias vezes, olha, vocês já tinham que ser mestres, não é assim? Eu acho que quando chega nesse determinado estágio, a gente teria que estar tratando de coisas maiores. A igreja tem sim que ter um lugar como esse, onde alguém prega, onde alguém ensina, mas também tem que ter pessoas que estão trabalhando em algo que vai ser feito lá fora. Temos que ter isso. Eu acho que agora a gente deveria estar discutindo, olha, vamos discutir homossexualidade. O quê? Porque talvez não hoje, talvez não amanhã, mas daqui a alguns anos, com certeza, nós vamos ter isso aqui. E vai ser um problema. Ou você vai chutar todos eles para fora, ou você vai condenar todos eles para o inferno e não dar nenhuma oportunidade de salvação para aqueles que estão errados. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer nesse tipo de caso? O que vamos fazer? Como vamos agir? Qual é a atitude que vamos tomar? Vamos fazer uma milícia? Vamos sair em guerra? O que a gente vai fazer? Tem um monte de gente, o pastor falou aqui há alguns dias, crianças em um lugar na África, acho que no Mali, não alcançam 15 anos de idade, todas morrem antes. O que a igreja faz por isso? Não estou falando só da gente, não estou dizendo que nós somos ruins, acho até, como digo sempre, somos muito bons. Mas temos que pensar nisso. Malária mata uma criança por minuto. Você vê isso no metrô, está escrito lá. Pode até ser mentira, pode ser um número exagerado, mas mata. O que a igreja faz por isso? Não é nosso trabalho, não tem nada a ver com isso. O mundo jaz no maligno. Eu ouço isso bastante. O mundo jaz no maligno, mas as pessoas não. Elas têm oportunidade de ser salvas por Deus e é nossa responsabilidade fazer algo. Nós temos que fazer algo. Mas é bem mais fácil ficar aqui dentro, entre quatro paredes, colocar Deus dentro da caixa novamente, guardar Ele só para nós e não produzirmos nada. É ruim, né, de ouvir. Eu sei, eu já ouvi isso a semana inteira. Mas eu choro quando eu vejo essas crianças morrendo e nem sempre tendo oportunidade de nada. Isso me magoa. Quando eu vejo mulheres que são mutiladas em alguns dos quistões aí da vida, são mutiladas, não têm direito a nada. Nós somos o acesso a Deus. Será que esse povo está em paz? Porque a Bíblia diz, o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. O que fazemos para que esse pessoal tenha paz? Eles que vão para o inferno? É assim que a gente deve fazer? Ou a gente tem que criar algum caminho com a capacidade que temos e com aquilo que Deus nos dá para criar acessos para isso? Vamos manter Deus numa caixa ou vamos abrir o acesso para que Deus possa chegar até essas pessoas? Somos nós que às vezes por coisas pequenas
tomamos para nós a nossa própria posição e dizemos, não, tá bom, eu tenho muitos problemas, eu não tenho que me virar, nem me mexer com nada disso, isso não me interessa. Devia te interessar, porque isso é nossa parte, é a nossa parte como igreja, como casa de Deus, como edifício, nação santa, sacerdócio real, para a propriedade peculiar de Deus, chamados para apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Você quer ver o que é agradável a Deus? Eu não tenho aqui. Abra sua Bíblia aí para mim. João, capítulo 15. Quem achar primeiro, me lê aí. João, capítulo 15, versículo 7, eu acho. Vamos ver o que é que presta louvor a Deus. É Jesus que está falando isso aí. Alguém achou? Deixa eu procurar aqui. João 15, versículo 7 ou 8, não tenho certeza. Se achou, pode ler bem forte. Ó, 8. Aí, pode ler. Que deis, o que glorifica a Deus. Olha aí o que é ser discípulo de Deus. Olha o que glorifica a Deus. Não é pouquinho. Que deis muitos frutos. Produtividade. É isso que Deus espera de nós. Aí a gente pega por algum motivo qualquer, eu vou parar. Eu não vou fazer nada. Eu poderia ensinar, mas eu não vou. Eu poderia ajudar, mas eu não vou, porque está difícil. Nós temos que nos mover. Aqui mesmo dentro da igreja a gente falava de potencial, né? Nossa, potencial é um negócio que a gente tem aqui demais. Você quer ver? A nossa igreja é bem pequena. E eu vou falar o que eu lembro. A gente tem profissional de marketing aqui, né? Propaganda. A gente tem profissional de estética, beleza e papapá, e tudo isso. Né? Nós temos profissional de saúde aqui. Temos dentistas, temos enfermeiras. Né? Nós temos aqui músicos de nível excelente. Nós temos pessoal com capacidade administrativa, de criar eventos. Nós temos uma capacidade tremenda aqui. Nós temos mestres aqui para ensinar a palavra. Nós temos excelentes profissionais na área de música também. Já falei dos músicos, mas outros também. Nós temos excelentes cozinheiros. Olha, vou dizer para vocês, tem empresas bem grandes que não têm tudo isso que a gente tem aqui dentro. E a gente poderia fazer muito mais do que aquilo que fazemos hoje. A rainha de Sabá vai lá e ela olha aquele lugar e ela fala, eu vou investir aqui. Às vezes a gente fala, não tem recurso. Não tem mesmo. O que é que estamos mostrando para que esses recursos venham? Gosto de falar de Bill Gates. Bill Gates, um cara, todo mundo conhece ele por causa do Windows, da Microsoft. Bill Gates, um bilionário. Alguém chega lá, um outro super bilionário, e dá para ele 30 bilhões de dólares para ele utilizar. Olha, utiliza ele da forma que você achar melhor. Parece estranho, né? Um cara que é um bilionário e alguém vai lá e dá mais uma fortuna para ele, mais bilhões para ele. Por que isso? Porque ele investe. Porque grande parte de tudo aquilo que ele tem investido em obras sociais.
E alguém olha, nossa, isso que você faz é bem grande. Eu sei que o teu coração está nisso, por isso eu vou investir aí também. Você entendeu? Você precisa mostrar algo antes. Que é isso que às vezes a igreja voltada para dentro, com todo esse potencial, acaba não mostrando nada do lado de fora. E aí os recursos acabam não indo. Você percebe? Temos ou não que mudar? Podemos ou não fazer algo diferente? Nós podemos sim. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Somos melhores. Somos melhores. Podemos fazer melhor. E podemos criar esse acesso real de Deus para a terra. E pode começar aqui, se a gente quiser. Eu gostaria de orar. Vamos ficar de pé. Há um cântico que eu gostaria de cantar também. E eu acho que ele vem bem a calhar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.